É Ele que desafia a gente a compreender e a trazer para a nossa vida bênção. Porque quando Ele traz para mim, eu distribuo. Não tem jeito de ficar sozinho Não com tem ela. como, né, Luci? Quando Deus muda a nossa vida, quando Ele muda, não quando Ele muda de verdade, mas quando a gente passa por esse processo e a gente usufrui de tudo isso, isso transborda. Quando é de verdade, quando é real, isso afeta as pessoas que estão do nosso lado. É quando a gente está, de repente, com uma cara triste, né? De repente a gente conhece alguém, está sempre feliz, sempre sorrindo. De repente a gente vê a pessoa meio carrancuda. Na hora a gente sabe que está com problema. Está transbordando, né? Está mostrando o que está. E é assim que a gente é. E eu penso de verdade que se a gente vai entrar no nosso assunto, né? Mas se a gente lesse um pouquinho mais das pessoas, a gente poderia abençoá-las mais, né? Isso é algo que a gente tem que conversar também, né? No nosso tema, Né? Então, vamos lá. Você que está em casa, abre a sua Bíblia em Provérbios 4. Nós que estamos aqui, Provérbios 4. Isso mesmo, 4:23. Apesar de que a gente poderia ler mais, né? Mas afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Aí a gente começa a pensar, palavras perversas ferem. Deixa eu ler numa outra versão. Leia. Porque a sua versão acho que é NTLH, né? NVI. NVI? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Sim. Porque dele procedem as fontes da vida. Exatamente o que foi dito. Mas de repente você está numa versão mais antiga e fala assim, epa, que texto que ela está lendo, um texto diferente? Não, é o mesmo. Como assim, né? Não, é o mesmo. Agora nós vamos lá em Romanos. Eu vou na minha digital aqui, porque eu já não estou enxergando direito, viu, Luci? Por isso que eu já nem tiro o óculos, viu, pastor? Com óculos. Romanos 8, 35 a 39. Então, no começo falou para que não afastar de nós, dos nossos lábios, né? Vamos lá ver em Romanos, de 35 a 39. Fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Às vezes a gente pensa que separa. Quem pode separar? Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E aí,
tá na outra versão? Tá bem essa Não, essa tradução tá, aqui? aí está no Novo Testamento, Já fica a mais... linguagem é mais semelhante, né? Mais parecida. Bom, e a gente vai falar sobre suicídio. O que é o suicídio? E como é que a gente guarda o coração? O que é suicídio? E como é que a gente guarda o coração? Luci, eu acho que antes da gente falar disso, eu queria só dizer uma coisa. Primeiro, para quem está aqui é muito fácil, né? A gente pode depois bater um papo e tal. Sim. Mas principalmente quem está em casa, né? E quem vai assistir isso depois, que nem eu e nem a Luci somos especialistas, né? Nós não somos. Né? Então, nós estamos aqui num bate-papo, que isso é muito importante a gente dizer que é um bate-papo sobre o assunto. A gente leu um material, né? E a gente vai bater um papo desse assunto. Estudou o Né? que outros pensadores falam, exato, né? Mas nós não somos nem psicólogo, não somos, né? Então, é um bate-papo. Principalmente você que vai assistir depois, né? Isso é uma coisa que a gente tem que... E é importante porque é para aguçar a nossa curiosidade. Despertar, porque né? às vezes a gente quer ser muito rígido, muito determinar as posturas que Deus teria ou tem. Então é só na palavra. E a gente não foi feito juiz, não sentou na cadeira de juiz. Exatamente. Então, o nosso desafio aqui, como todos, né, juntos a gente conversar desse assunto que é muito sério, muito sério. E que temos visto... Muito presente, né? Muito presente. E muitas crianças, muitos adolescentes, e a internet tem instigado isso no coração de muitos. Acabou aquela questão de você falar assim, o suicídio... era só para quem tinha muito problema, quem tinha muito dificuldade. Não, hoje a gente percebe hoje que o suicídio, ele granjeia, ele passa por todas as faixas etárias, desde crianças, com 6, 7 anos, eu estava lendo, até, de fato, de 90, de 100 anos, passa na cabeça de muita gente. E as escolas estão muito atentas, de um tempo para cá, porque tem visto seus alunos em busca dessa prática, por diferentes motivos. Eu acho que a gente pode começar, daí, Luci, falando do suicídio, pelo menos os 2 pontos que a gente vê na lição, né? Uma visão mais sociológica, psicológica, mais humana, Sim. E depois o aspecto teológico, que pelo menos o autor aqui faz essa divisão. Sim. Eu achei muito interessante, coisa que eu confesso, fiquei interessado, surpreso com o ensino aqui, né, com os posicionamentos. Isso, achei muito interessante. Muito. Bom, a gente começou pensando, primeiro, o que é suicídio? E como é que Deus pulsa no nosso coração? Mas a gente vai falar sobre o que é suicídio? Sim. Suicídio é a gente querer se retirar da vida propositadamente. É a gente querer sair desta vida por nossa própria vontade e desejo. Embora Deus já lá no céu já tem todas as coisas escritas e determinadas, mas não é isso que Ele espera de cada um de nós, né? No entanto, muitas coisas acontecem. Agora, como que Deus movimenta o nosso coração? É preciso o que para Deus movimentar o nosso coração? O que a gente acha? Tem um microfone aí. Tá aqui, Luci. Lá, o microfone. Grandão o moço, ele anda rápido. Alguém quer falar? Como Deus
movimenta o nosso coração para a gente não sair dessa? Tem que ter fé. Que mais? Comunicação. O pedido do Tiago é o seguinte: se a gente falar aqui sem o microfone, nós que estamos aqui vamos ouvir. Mas quem está em casa não vai ouvir. Esse é o problema. É só isso. O Marcelo chega rapidinho. Então, chega ali, Marcelo, no então, Darlison, assim, os dois... e depois aqui na Margarita. Muito obrigada pela sua presença também. O Darlison disse fé. Margarita. O Darlison disse que precisa ter fé. Fé, isso. E a Margarita... A Margarita gosta do microfone, não tem problema. E é muito bom isso. A pessoa deve estar constantemente relacionando-se com Deus. Vai depender disso, a decisão. Né? Comunicação com Deus. A Margarita fez uma afirmação aqui, que eu acho que a gente podia discutir um pouco mais para frente, Luci. Porque eu acho que a gente precisa... Vamos bater um papinho primeiro assim, numa questão do como o mundo vê o suicídio. Né? E depois como Deus vê. Então declara isso, então, assim, pastor. o nosso autor aqui da revista, é um nome estranho aqui, cadê o nome dele? Eu não vou nem me aventurar aqui, mas o autor, ele apresenta a ótica, a visão humana, né? Que aí ele até qualifica, divide o suicídio. Olha que interessante, né? Uma ótica humana, ele diz assim... E ótica humana, a gente pode concordar ou não concordar, porque teve até uns fatos aí que não é o meu... Isso, exato, né? Ele apresenta, por exemplo, que o suicida, ele é egoísta. O autor aqui, né? Ou seja, a pessoa, diante da situação, diante da dificuldade, ele não consegue solucionar o problema dele... E pensando então só nele, ele tira a própria vida. E deixa os demais... Isso aqui é bem simplista, tá bom? Nós estamos passando aqui, é bem um resumo. Entendeu? Então, o que é um suicida egoísta? E não entra no mérito da situação, tá bom? Nós não vamos discutir as coisas. Ele tem conta para pagar. Ele brigou com a esposa. Não é esse mérito. O autor não trata desse mérito. Ele diz ainda que seja... Sim, não, exato. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais para... Né? Mas o autor diz assim, que ele não conseguindo tratar com tudo isso, ele só pensa nele. Aí ele não pensa no filho, não pensa na esposa, não pensa na família, e aí ele tira a própria vida. O resultado que isso vai provocar na vida daqueles que ele deixou. Esse egoísta. Ele coloca aqui uma coisa que eu não concordei muito, mas eu vou passar aqui, e aí eu digo por quê. Aí ele diz que tem o suicida altruísta. Né? E o que é o altruísta? Ele qualifica aqui, que é o soldado, que é o bombeiro, que é, de repente, aquele que coloca a sua vida em risco pensando nos outros. Para mim, isso não é definição de suicídio. Para mim também. Né? Então, eu sou bombeiro, eu sou soldado, vou lutar numa guerra, vou entrar num prédio em chamas, ou vou salvar uma pessoa que está no mar se afogando, vou nadar lá. Eu sei que a minha vida está em risco, é claro, né? Mas se eu atravessar a rua, minha vida está em risco. Exato, o profissional, o policial que vai salvar alguém, é claro que a vida dele está em risco e ele sabe disso. Né? Então ele diz que tem o altruísta. Eu não concordo, eu acho que você também não concorda com isso. Né? Aí a gente pensa assim, então aquela minha amiga, sua amiga também é suicida. Exato, nós temos uma amiga em comum e vocês também têm. Que se coloca em risco, que sabe, declaradamente sabe dos riscos, é suicida. Para tirar outros do risco exato, eterno. Não é. Então assim, gente, são visões humanas, tá bom? Nós estamos passando aqui isso aqui, porque eu acho que o foco que a gente deve focar mais deve ser na questão teológica mesmo, da interpretação de Deus. Mas que é importante a gente saber o pensamento das pessoas. E o resumo dessa questão aqui, dessa visão, ele diz o seguinte, que o suicídio, ele é fruto da situação social. Tá? Nessa visão humana,
Então, o suicídio, ele é resultado da situação social. Luciana, muito bem, nossa psicóloga amada. Mas quase. Me parece que daqui eu não estou ouvindo. Então, vai ligar. Oi. Isso. Agora, Isso. comecei a fazer estágio, né? E comecei a atender em uma escola lá do DIC, à noite. E a faixa etária são pré-adolescentes e adolescentes. E assim, de todos que foram atendidos até hoje, digamos que 80% tem a ideação suicida. Então, Olha realmente é isso. algo que aumentou muito. Muito. E essa semana, eu atendi um menino, né, de 15 anos, que vem de... Primeiro foi o abandono da mãe, aos 5 anos. Depois foi a madrasta, começou a sofrer abusos e muitas agressões, então ele apanhava, digamos, quase que diariamente. E o pai nunca se opôs assim, à questão da madrasta agredir ele. Ele chegou a ir para a escola machucado, a escola não tomou providência nenhuma. Quer dizer, ele não era protegido de lado nenhum, Nunca, né? nada. Então, as palavras que ele esboçou para mim foram essas, né? Eu me odeio, eu sou um peso para minha família, eu odeio a minha mãe, o meu pai, minha madrasta, ele não tem amigos. E ele pegou e falou assim, aí a última frase que ele falou foi que me impactou bastante, né? Ele falou assim, mas eu vou deixar de ser um peso para eles. Aí é complicado, né? Você ouvir isso de um adolescente, um menino de 15 anos, né? E assim, eu que sou mãe, então assim, pega. E aí eu perguntei para ele, falei assim, mas você já parou para olhar para si mesmo e de repente olhar para algo assim superior, acima, porque eu não posso evangelizar, eu não posso falar de Jesus nessa Sim. circunstância. E ver que você tem coisas valiosas dentro de você, porque você fala que você é um lixo, que você não é nada. E ele falou, não. Aí eu não consegui me conter, né? Aí eu perguntei, você já foi a alguma igreja? Aí ele falou, não. E aí que eu vim para casa refletindo essa questão do quanto é importante se evangelizar. Porque por mais que a gente ouça assim, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus? Não, nem todo mundo ainda ouviu falar de Jesus. Esse menino não tem ninguém ao redor dele, por exemplo, que frequenta uma igreja, que tenha ali uma fé. Então, eu fiquei muito impactada com essa questão de que, sim, há pessoas ainda que não conhecem a Jesus e precisam, urgente. E esse acaba sendo o lado só humano da questão do suicídio. Sim. Com tudo isso, todo esse histórico que ele passou, a solução para ele qual é? Morrer. Acabar com a O que própria ele vida. pensa que é, né? Exato, isso, né? Claro, na visão de uma pessoa dessa, que não tem nenhuma outra perspectiva. O meio social dele só o leva para isso. Ele perdeu a mãe 5 anos, veio a madrasta, o abuso, o pai, né, a figura que deveria ser o protetor, né, também não deu pitaco, não fez nada com tudo isso. A escola, que onde teria que ter uma, né, pelo menos na legislação deveria ter. A gente sabe, na prática, a realidade é outra, infelizmente. E aí, nesse meio todo, qual a solução para a vida dele? Quando ele olha para tudo isso, quando ele vê toda essa questão social, tudo, ele não vê solução. Esse é o grande problema do suicida, né? O grande desafio. Quando ele olha para a vida dele, e eu não vou nem entrar nos méritos de tudo isso, né? Nesse instante, ele não vê saída, ele não vê solução. A solução, aliás, é o suicídio. E esse é o desafio. Uma pessoa sozinha. A Margarita falou no começo, né, da comunicação. O grande problema que às vezes a gente vai perceber no suicida, naquele que consegue ou naquele que tenta, é a solidão. E às vezes inserido num lugar, até numa própria, entre aspas, família, como é o caso desse menino,
Ele tem uma família, tem um pai, uma madrasta, tem, sei lá, se tem irmão, se não tem. Irmãos por parte da madrasta que não apanhavam. É típica história, né, da gente ver nos E desenhos. quantos, né? E Quantos estão nessa situação? E aí chega numa situação dessa, onde só o contexto social sem Deus. Sim. E a solução sem Deus é essa. A pessoa não vê saída. Até que alguém Alguém de nós que pode ser. E alguém de nós que pode ser a única esperança dessa pessoa. A única esperança. E às vezes a gente passa perto desse alguém e não percebe. Esse é uma outra coisa interessante, né, do assunto. Acho que foi o pastor Gerson que compartilhou no grupo do conselho e também no Ipizando, aquele curta-metragem de desenho do pessoal todo no celular. Vocês chegaram a ver isso? Né? Se não, o pastor Gerson, você localiza para a gente e compartilha de novo no Ipizando agora, né, para todo mundo ter. O pastor Gerson vai procurar e vai compartilhar. Esse curta-metragem foi premiado e ele mostra a realidade hoje. O que é você virado para o celular? É só eu e essa tela aqui, que tem coisa boa, mas tem muita porcaria, né? Ou seja, o relacionamento horizontal com as pessoas, ele vai deixando de existir. Eu estou muito voltado para o meu umbigo, embora eu tenha dificuldade de ver o meu, mas eu sei que ele está aqui. Mas é essa ideia, eu só olho para mim, eu só vejo o quê? A minha necessidade. Sim. Hoje a sociedade, ela não consegue reparar no outro. Não consegue. E o pior, que nós cristãos, que deveríamos ser diferentes, né, por definição do nosso Senhor e Salvador, pela missão que Ele nos deu, amar o próximo, né? A gente não consegue. Por quê? Porque hoje a gente está virado só para nós. E a gente é diferente dos outros, a gente não fica ensimesmados com o celular, ou com os nossos trabalhos, ou com a nossa responsabilidade familiar, ou com aquilo que tem... Ah, perdão, vamos lá! Isso. Eu posso, assim, só relatar só mais um? Claro, mas aí é que um outro sim. contexto. Enriquece. Onde o caso do suicídio se tornou um ato heróico. Então, por exemplo, teve um outro menino lá, mais novo, em que ele teve 6 amigos que se suicidaram e o avô... 6 amigos? 6 amigos. 6 amigos consumaram o suicídio? Sim, e o avô dele também. E assim, ele estava todo cortado, né, na ocasião que a gente foi conversar com ele. E aí, só que assim, ele vê o suicídio como um ato heróico. Então já é outro contexto. De novo essa questão, né? O conceito equivocado, errado e diferente do quê? Da solução dos problemas. Ele enxerga essas como algo maravilhoso, bonito. O que passa? O que leva alguém a pensar isso? Esse é o desafio nosso. O que tem dentro que dá força para não achar isso, né? Só que assim, eu vou relatar aqui coisas que lá na palavra do Senhor, na ministração, falou dos jogos. Quem conhece os jogos? Quem conhece isso? Quem conhece aquilo? Sim. Então, isso está gerando nos adolescentes, no pré-adolescência, sede de pegar uma arma, sede de querer matar, né? Sede de fazer coisas erradas. Eu tenho exatamente instigação. Eu tenho exatamente. Eu não sou santo e meu filho também não é santo. Eu vou falar do Pablo, que falou para mim: pai, quando você comprar a arma, você deixa eu tirar. Eu falei: não é assim que funciona a situação. E assim, eu estou pensando em tirar meu CAC.
Só que aí a minha esposa chega com isso. E aí o menino já começou a falar. Eu falei, então vamos parar por aí, né? Vamos parar com isso. Então, os jogos de hoje em dia na internet, nos celulares, está instigando a pessoa a matar, a fazer coisas erradas, que geralmente é cotidiano para eles. Darson, eu concordo parcialmente com a sua fala, tá bom? Dessa questão dos jogos, tudo. Eu entendo que algumas coisas de fato nos influenciam, nós temos que ter cuidado, nós temos aquela história de que tem dois lobos dentro da gente, né? Sim. O bom e o ruim. Qual lobo vai vencer? O que eu alimentar mais, né? Então eu concordo com isso. Mas eu não acho que também é tão, não sei se é a expressão correta a usar, mas é tão simplista assim. E por que eu digo isso? Porque hoje a gente tem, por exemplo, suicídios de pastores, né? De pastores. Pastores que sabidamente não jogavam o CSGO, não tinham essa prática de jogos que a gente eventualmente poderia culpar, né? Então é muito mais sério, muito mais desafiador. E já digo para vocês, hein? Mas tudo que a gente puder instruir, proteger, Isso, melhor. para não ficar na mente, porque não é uma coisa só, né? É aquilo que eu uma falei, né? série Isso, o Paulo usa a figura do velho homem e do novo homem, né? Num contexto mais atualizado, os dois lobos que estão dentro da gente. Qual que vai ganhar? É o que a gente alimentar melhor. Então, o lobo mau eu alimento como? Com porcariada, com pornografia, com só jogos, só coisa ruim. O lobo bom, eu alimento com bons filmes, bons livros, leitura da Bíblia, oração. Só que a gente percebe hoje, e aí a gente vai entrar num outro aspecto do suicídio, que eu acho que a gente não vai terminar hoje também, ainda bem que continua a semana que vem, mas aí com o pastor e com o Marcelo, né? Eles vão ter que... E não vai conseguir também fechar, porque a gente percebe, por exemplo, tem hoje, né, essas figuras que eu estou falando, teoricamente, né, pastores, e pelo menos os pastores que a gente teve notícia de suicídio, não era ninguém que de repente descobriu, o cara era um adúltero, ele tinha uma vida devassa, ele tinha algo escondido, então ele não conseguiu, isso ia ser revelado, ele não conseguiu suportar a ideia, cometeu suicídio. Não são pessoas assim. São pastores que lideravam, que estavam à frente, que estavam... Aí parte para as enfermidades isso, também, exato. né? Isso é bom a gente pelo menos tentar raspar, mas essa questão... Vai falar da internet, Marcelo? Não, tem duas não, participações. Quem da manda internet que já está notando tá bom. coisas? Quem? Pensando sobre o que vocês estão falando, eu tive muita... antes de eu me converter, de conhecer a Jesus, eu pensava muito nessa questão de suicídio, né? Porque eu sentia uma solidão assim terrível, né? Mas aí eu vejo que, apesar desses sentimentos, Deus já cuidava de mim desde aquela época, né? Antes da fundação do mundo. Exatamente. Eu estava aqui pensando em até citar isso. Antes, né, cuidado de Deus para a minha vida, eu vejo as situações, eu vejo que Deus já estava cuidando de mim desde daquela época que eu falava que não existia Deus e que não gostava de Deus, porque isso, porque aquilo, um bando de causa, né? Então, eu vejo a ação de Deus na minha vida nessa questão de nossa, mas eu sou medrosa. Né? E graças a Deus, Deus colocou esse medo. Termina a sua palavra assim, ó. Eu tinha o quê? Mas eu sou medrosa? Eu tinha muito desejo de me matar, mas Deus colocou no meu coração o medo, né? E aí,
né, graças a Antes de Deus. se revelar, né? Isso. Antes Aí de se quando mostrar. conheci a Deus, todas as coisas, entardecer para mim antes de ser convertida era um terror. Eu sentia um desespero. E agora eu acho o entardecer a coisa mais linda do mundo, porque Deus mudou a minha situação. E aí... perdão, pode continuar. Não, termina. Não, pode falar, o senhor pergunta. Não ia perguntar, não. Aí mas termina, que daí eu falo. Então, e aí eu vejo, na minha memória, eu vejo o quanto Deus cuidou de mim, Deus me resgatou e cuidou de mim de todas as situações. E outra coisa é que eu presenciei um rapaz estava ali na praça, eu trabalhava do lado da casa dele. E ele estava ali na praça, parado, olhando assim para o tempo, eu tinha ido no supermercado, e eu vi, falei, nossa, mas por que ele está assim tão meditando, assim, olhar longe, sabe? E Deus tocou no meu coração, deu falar alguma coisa para ele. Mas eu não obedeci. Passei reto e fui embora. Aí, no dia seguinte, eu fiquei sabendo que ele tinha se suicidado. Então, eu falei assim, Deus, por que eu não fui lá falar? O Senhor me mandou eu falar alguma coisa para ele, né? Quem sabe eu o ajudaria, né? Então, agora, assim, quando eu vejo assim, alguém muito meditativo, eu já vou e falo alguma coisa. Agora eu obedeço. Agora eu obedeço, né? Porque eu não quero carregar esse peso nas minhas costas, né? Mas essa questão a gente perceber o outro também, né? Quando está triste, quando está amargurado, a gente ser bênção na vida da pessoa. E é um pouco mais fácil perceber o outro quando o outro é um pouco parecido comigo. Não é? Porque eu sempre sou muito regateira. Aí, se eu estiver muito quietinha, se for um processo na minha vida que eu estou meio mudando o meu comportamento, é fácil de perceber. Mas é mais difícil perceber, por exemplo, no Gerson, no Josias, né? Então, a gente tem que estar como irmãos atentos. E a gente pode ser a única esperança, como a Vilma disse, de uma pessoa. Eternamente no inferno ou eternamente no céu. A gente ouve muito, Luci... tem. Eu fico pensando assim nessa questão de jogos, né? Eu sou igual o pastor, não concordo muito que é isso que influencia, não. Eu acho, sim, que a gente deve instruir, eu acho que a gente deve falar a respeito e falar, olha... Porque, assim, eu acho que tudo parte de um princípio de dentro de casa. Você instruir o seu filho naquilo que é bom, naquilo que é legal, e, tipo assim, um jogo, de repente, ele está lá para distrair a cabeça. Gente, quem jogava aqui aquele de tirinho de coisa avião? Lá do Atari, há milhões de anos atrás. Ninguém nem conhece, né? Eu não sou dessa época, não. Não, né? Não, eu sou então, do Atari. Eu também não. Eu sou do Atari. Atari não. Eu ouvi falar, pastor, eu ouvi falar. Aí, tipo assim, tinha um que você atirava no patinho lá. Eu acho que, assim, são situações que a gente tem que observar o comportamento, porque não é de verdade um jogo que vai influenciar, é o que o pastor falou. Não é uma coisa só, não. O que eu estou alimentando. Tipo assim, eu estou num jogo, distraindo e tal, beleza. Só que da mesma maneira que existem jogos que podem influenciar, sim, mas devido ao meu comportamento, ao meu psicológico que já está abalado e que eu não tenho ninguém do meu lado para me orientar. Da mesma maneira, existem pessoas que não jogam, que não fazem essas coisas. Eu estou tentando puxar na memória algum outro exemplo e não consigo. Porque não são só jogos que influenciam. Não são só. Exatamente. Isso. Não são só jogos. Mas existe a possibilidade? Sim. Mas também eu, como responsável pelos meus, tenho que estar atenta, orientar, falar. Série. Um exemplo, série. Hoje em dia tem muita série aí que está fácil, num clique de canal. Eu fico pensando assim,
O que eu posso tirar desta lição? Então, a Lara assiste muita série, mas ela entende que não é aquele mundo que ela tem que viver. A gente conversa muito sobre isso, Então, eu acho que tudo vai da orientação, do direcionamento que você está dando para aqueles que estão à sua volta. Aí a gente pergunta, quantos param para dar essa orientação? Quantos? Eu vou dar uma série, então. Já que tem uma série, a Camila tocou na sua. Aqui só para a gente não perder. Desculpa, tá certo. Perdão. Aí, na verdade, eu ia falar o que a Camila acabou falando, né? Você falou a minha fala. Que Porque bom, realmente são não é, duas por exemplo, que concordando. você vai assistir um filme que é cheio de violência, matança, que você vai sair matando. Quem gostava de Rambo aí? Não, gente, eu sou novinha. Rambo? Quem é Rambo? Shazam, opa. Eu fiquei até com vontade de chorar com a Luciana falando do menino, né? Porque eu lembrei daquele que a madrasta dava o castigo colocando ele dentro de um latão, né? Eu fiquei imaginando, né, o que se passava na cabeça dessa criança. Eu acho que ele era tão novinho que nem pensava nisso. Mas eu também quero falar sobre as pessoas à volta. A gente precisa ter mais atenção, ser mais sensível, né? Essa semana eu ouvi assim, as pessoas estão correndo atrás de sucesso. A gente tem duas escolhas, sucesso ou felicidade. E a gente está correndo atrás de sucesso, em vez de Competitividade. de felicidade, que é Deus, né? Procurar Deus, procurar Jesus. E também eu vi essa semana uma criança, tem uma moça muito histérica lá no condomínio. Nossa, eu acho que ela precisa de um tratamento. Ela briga com as crianças o dia todo. E a menina tem, eu acho que uns 8 aninhos, e sempre está caladinha, a mãe brigando. E ela, essa semana, ela gritou com a mãe, chorando. Eu chorei junto com ela e orei por ela, porque, tadinha. Ela, você não me ouve, você não fala comigo, você só me critica, e chorando. Nossa, foi muito triste. Ela gritava com a mãe, sabe, o tempo todo. E a mãe continua, sabe? No outro dia, de novo, a mulher brigando com essa criança. Então, assim, vocês que são mães, sejam amigos dos filhos, porque o mundo está muito cruel. Eu quero que você repita isso, pensando também nas mães que estão em casa, ou que vão ver essa live depois, e estão muito angustiadas, porque está vendo a sua casa desabar e não sabe o que fazer. Repita, por favor, Adriana. Que vocês sejam mais amigos dos filhos, né? Sejam mais sensíveis. Ser amigo é fazer a vontade deles? Não. Saber conversar, procurar entender o que está acontecendo, sair, né, com os filhos para conversar, para se divertir, né? Saber os amigos, as amizades. Porque na escola eles sofrem bullying. Tem muita criança que sofre bullying hoje em dia. Eles sofrem até por não ter um iPhone, entendeu? E isso eles sofrem por isso, porque os amigos criticam, né, por uma roupa que veste. Eu lembro quando eu era adolescente que eu fui numa festinha e no outro dia ficaram rindo da bermuda que eu fui, sabe? Se naquele tempo já era assim, você imagina hoje, né? E hoje tem pais que não têm condições de dar. Então, assim, mas tem condições de aconselhar, de dar carinho. Luci, tem mais uma aqui. Depois dessa, eu vou... Enquanto você vai até aí, a grande fala hoje da família, né, de um suicida, ele nunca falou nada. A gente não sabia. Essa é a grande fala. Ele era sempre quieto, ou então ele foi uma ria, surpresa para a gente. Então, isso é um fato. É uma informação, né, que a gente precisa prestar atenção. Tem subido... Espera só um tiquinho, tá bem. A Marielle, nossa linda.
tem subido anualmente, por enquanto, 7% o suicídio entre adolescentes e jovens no Brasil. No Brasil. E, então, parece muito que é uma coisa que não se vê. Ana Beatriz é uma psiquiatra, ela disse assim, eu tenho visto tantas campanhas e participado de tantas campanhas, mas nunca participei de uma campanha que pudesse alertar contra o suicídio. Exato. Então, fala, amor. Obrigada. Não, eu só queria comentar sobre o que a tia Adriana falou do menino que ficava amarrado no tambor, né? A gente participou de um projeto social de crianças, né? E esse menino foi na escola, né? Que era a escola que ele frequenta. E aí, ele sofre muito bullying, até pelos amigos da escola. Ele é totalmente retraído, ele não consegue conversar, ele se assusta com qualquer barulho. Então, tem uma parte de adoção, né, nesse projeto, que fica com as crianças menores. E aí, orientaram uma pessoa a ficar com ele, porque não podia, né, gritar ou fazer muito barulho, porque tudo ele se assustava, né. E até mesmo na última que a gente foi, tinha uma menina que ela chegou lá falando assim que ela não queria brincar, ela só queria alguém para conversar com ela, sabe? Porque ela não tinha ninguém para conversar na casa dela, todo mundo é meio doido na casa dela, então ela não tinha ninguém. Ela só queria alguém que desse atenção e que ouvisse ela. Ela não queria brincar, ela não queria comer o hambúrguer, ela não queria fazer nada. Ela só queria alguém para conversar com ela, né? E aí a gente vê o quanto hoje adultos que tiveram traumas na infância, isso percorre por toda a vida, né? A gente vê o quanto essa questão da infância afeta o adulto e a criança também, claro, mas a gente vê quantas pessoas têm problemas maltratados, né, por conta de problemas que aconteceu na infância. E hoje isso é muito mais claro, não sei se por conta de informação, mas a gente vê o tanto de criança que, de fato, sofre abusos psicológicos e acaba percorrendo aí para a vida, levando, né, até ao suicídio depois, posteriormente. Tem um quadrinho que fala assim, cada adulto difícil tem um histórico de dor, né? Nós temos para cada, também são dados fidedignos, né? Para cada um que consegue suicidar-se, outros 20 tentaram e não conseguiram. Cada um, outros 20. Tem 2.100, vou pôr 2.200 pessoas se suicidando. 2.160. Olha aí. Se suicidando por ano. Por dia. Por dia. Por dia. Por dia. A cada 40 segundos, Isso. uma pessoa consegue consumar o suicídio. Quando a gente está aqui conversando disso, uma pessoa consegue, várias pessoas conseguem consumar. A cada 40 segundos, uma. Agora, você imagina essas crianças, as dores que elas estão sentindo. Aí depois, quando se tornam adultas, as dores vão se multiplicando, porque ajunta com as anteriores e ninguém me entende, e aí eu não encontro ninguém para me trazer uma solução, uma possível verdade que eu possa me agarrar, e aí a nossa possível não é possível, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Camila. Eu fico pensando, olha só o quão forte o que a Adriana falou, que essa menina falou para a mãe dela. Você não me ouve. Você não me ouve. Gente, quantos pais e quantas mães dão um celular na mão de uma criança porque não tem a paciência de ouvir? Olha só, um exemplo.
A semana passada, foi isso mesmo, gente? A semana passada, o negócio dos professores, que a gente teve aqui na igreja? Foi, sábado. Vai ter, a gente está entrando num programa novo. E sempre, quem é professor de escola dominical, quem é professor do culto infantil à noite, sabe da dificuldade que tem da participação dos pais nas tarefas. E olha só, tipo, o que a gente mais ouve, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. A gente viu muito na pandemia, né? Eu não tenho tempo. Não dá tempo. E aí, agora, tem um novo método que vai ser assim, você vai falar com seu filho durante uma refeição, você vai falar com seu filho na hora de dormir, você não vai ter nada para fazer, entre aspas, assim, de desenhar, de pintar, de ler, não! E aí, qual vai ser a desculpa que eu vou falar que eu não tenho tempo? Qual a conversa vai ser mais interessante? Enquanto eu estou levando o meu filho à escola, enquanto eu estou levando o meu filho para alguma atividade, enquanto eu estou na minha cozinha fazendo o meu jantar, enquanto. E aí vem uma criança e fala para a mãe, você não me ouve. Tem uma parábola moderna que diz o seguinte: o filho ia conversar com o pai falava, não, filho, não tenho tempo, estou trabalhando. Aí ele ia conversar, pai, não estou trabalhando. Aí uma hora o menino perguntou, pai, quanto custa a sua hora? Como é que é? Quanto o senhor ganha por hora? O pai falou um valor lá, R$120, 150, sei lá. Depois de um tempo, o menino veio com o valor lá da hora do pai e falou, pai, quero uma hora estou comprando uma hora sua, então vamos conversar. Isso é uma parábola, eu não sei se isso aconteceu, mas eu entendo como uma parábola, tá bom? Mas que reflete exatamente essa realidade. E tem uma outra parábola contrapondo a esta, que um pai perdeu a esposa e ficou com os filhos, e ele ia trabalhar, e ele combinou com os filhos, filho, a hora que eu sair, você vai estar dormindo, mas eu já orei por você e eu vou dar um nó no seu lençol, na ponta do seu lençol, e você sabe que eu estive aqui. Aí, quando você chegar da escola, dos seus afazeres, não se esqueça de orar por mim e dá um nó na ponta do meu lençol, porque eu sei que você pensou em mim durante o seu dia também. Aí nós temos a parábola do filho pródigo. É uma comunicação interna aqui, Alô? falando para quem não entendeu isso, foi uma comunicação interna. O áudio vazou. O áudio vazou, então fala no microfone, tá ligado, então enfim, vai lá, Camila. Mas só para a gente concluir que muitas vezes esse não me ouve ensina a criança a ter as coisas de outra maneira. Com certeza. E isso, lá na vida adulta, vai refletir de uma maneira massacrante. Porque lá, na vida adulta, ela vai pagar qualquer preço para ela ter aquilo que ela quer. E ela vai alimentar o lobo mau que existe dentro dela. O nosso tema é o suicídio. Não. E vocês percebam aonde a gente... como que a gente abre o leque. Sim. Né? E como preocupa, né? E já tocou o sinal. E já tocou o sinal. Deu um só. E eu queria... O segundo tá indo agora, viu, Dona Ivone? E eu queria lembrar uma coisa, que as doenças, as enfermidades que a gente não vê, ou que a gente se cansa da pessoa que tem uma enfermidade. Eu li uma psiquiatra
falando a respeito, como é que é a gente sentir síndrome do pânico? O que representaria depressão, essas doenças emocionais? E ela disse assim, sabe aquela planta parasita que ela vai enchendo uma árvore e ela vai tomando conta daquela árvore e que a árvore já não vive e ela vive em função da árvore? É como uma planta parasita que quer roubar a sua vida, quer destruir. É como uma roupa de madeira que você é obrigado a usar. Essas doenças emocionais que a gente às vezes não tem paciência com as pessoas, porque às vezes elas falam muito, às vezes elas criticam muito, às vezes, ao invés da gente ensinar o que Deus quer que a gente ensine e aproveite as oportunidades, a gente gasta o nosso tempo com aquela pessoa se irritando, ou se desgastando, ou querendo mostrar a ferro e a fogo como é que é uma vida com Jesus. O que é que Jesus, por que Ele me ama tanto? Por que Ele resolveu me acolher? Ele não quer só a mim, Ele quer a mim, Ele quer a você que está em casa. Ele quer o seu parente. E você pode ser a única esperança dessa pessoa. A gente não pode deixar de tratar o suicídio como o resultado, mais um resultado do pecado, da queda do homem. Exato. Se não fosse isso, exato, não teria nenhuma outra enfermidade. Se não houvesse a queda, não haveria. Então, ele é mais um resultado da queda, né? Só que ele tem todas esses aspectos. É diferente de um braço quebrado. O braço quebrado quebrou o osso, eu vou no médico, ele bota parafuso, por mais difícil que seja, ele resolve. O suicídio, ele tem todas essas questões sociais que a gente tratou, as questões emocionais especialmente, né? Abandono, solidão, as enfermidades emocionais, resultado do cérebro que não funciona direito, que eu tenho que tomar um remédio, tenho que tomar uma medicação. E aí algumas pessoas têm vergonha de ir ao psiquiatra. Isso, e agora fica assim, para encerrar, nós vamos continuar domingo que vem, tá bom? Pastor Gerson e Marcelo vão continuar. Mas para a gente dizer o seguinte, eu acho que tem que ficar pelo menos o nosso start aqui, começar a prestar atenção nas pessoas. Nas crianças, em todos, nos adultos, jovens, adolescentes, idosos, todos, especialmente aqueles que nós estamos mais próximos. Sim. Porque presta atenção, a grande fala de alguém que consumou, da família de alguém que consumou o suicídio é o seguinte: nós nunca prestamos atenção, nós não eu deveria sabíamos, ter percebido. Eu não percebi. Então nós que estamos na nossa família, né, a gente ouviu esses testemunhos aqui dessas crianças abandonadas que a mãe não ouve, que o pai não ouve. Nós precisamos começar a mudar isso. Começar a mudar na nossa vida, na nossa família, e começar esse movimento, de fato, de começar a olhar, prestar atenção no outro. Simplesmente obedecendo o quê? O que Cristo mandou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Se nós conseguirmos fazer isso, vai começar a mudar. Vai começar a gente perceber o outro e agir. Quem é o nosso próximo? Lembra do bom samaritano? Ele foi muito mais amigo de Deus do que outros que se diziam amigo de Deus. Aonde é que nós estamos amarrando o nosso burro? Aonde é que nós estamos que a gente não traz para as outras pessoas
a grandeza o privilégio de ter a grandeza de Deus para distribuir para os outros. Amar ao próximo, falar, prestar atenção, não se importar tanto com coisinhas, mas com o que de fato dá a vida eterna. Que Deus abençoe muito, muito a mim e a você. Que a gente descubra que a gente vale. comece, né? Comece essa mudança. Comece. Tinha lá em 1900, do seu tempo, pastor, que fala assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Não vou cantar o resto, mas... Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, junto rumo à à perfeição. Tem que começar em alguém, né? Tem que começar em mim. Eu quero ser o bom samaritano. Eu quero ser amigo de Deus. Então eu vou amar a outra pessoa e vou prestar atenção nela. Amém. Vamos orar então e vamos lembrar que hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos juntos. Podemos estar sem ou com máscara, mas estaremos juntos aqui adorando a Deus. Amém. Senhor Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és Deus que sonda o nosso coração, Tu és Deus que sabe a eternidade desde a fundação do mundo. Tu és Deus que me colocou aqui, que nos trouxe aqui, que trouxe os nossos irmãos aqui, que trouxe a Margarita aqui, que trouxe aquele casal aqui. Senhor, o Senhor sabia que eles estariam aqui hoje. Nós te pedimos, ó Pai, que nós sejamos úteis na vida deles e que eles sejam úteis na nossa vida, que a gente seja útil na vida daqueles que não te conhecem. Deus, ajuda a nossa mente, o nosso coração a não ser soberbo, a sermos humildes, a gostarmos de quem o Senhor tanto ama, a amarmos quem o Senhor ama. Deus, nós te glorificamos porque o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com o teu povo, o Senhor quer ver a nossa transformação. Nós te bendizemos, ó Deus, e nós queremos, não é te bendizer com a nossa boca, nós queremos dizer bem do Senhor com as nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém.